Alô? 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 1, 2. Alô? Bora. Não, ainda não foi publicado ainda, né? Tem que esperar. Às 19h30, sobre a proteção de Deus, dou início à 10ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2014, da 45ª legislatura. Solicito o primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, João Henrique, Tite, Dr. José Eduardo, Bira, Helenice, Claudinho, Odair Perinoto, Roberto Campos, Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, a seguir passa a sessão para o uso da tribuna livre, conforme determina a resolução número 4, dia 23 de abril de 2013. Tribuna livre. Iniciando, solicito o senhor secretário que a verificação do cidadão inscrito para o uso da tribuna livre nesta noite. Ainda não foi publicado. Não foi publicado ainda, continua. A primeira cidadã inscrita é a senhora Jandira Machado Oliveira, que falará sobre estradas e mototaxistas. Isso. Jandira, boa noite. O microfone lá tá bom? Senhores vereadores e o pouco público presente. Eu agradeço a oportunidade de poder ocupar a tribuna. Hoje nem o microfone, porque está um silêncio danado, e eu falo alto. É verdade. Eu venho aqui por 2 motivos. Não vou ocupar os 8 minutos, não, porque eu tenho certeza disso. Primeiro motivo é pedir para vocês, para os senhores, aliás, inclusive o doutor José Eduardo trabalha na Santa Casa, pode interferir por isso. Eu estive fazendo visita para uma pessoa que está internada e é povão. Então, o povão cada vez está tendo menos condições lá dentro. A pessoa que fica ali fora, o guarda, o porteiro, não sei lá como é que chama, o rapaz que fica ali pegando carteirinha e tal, ele não pode se locomover do local, porque tem gente saindo, tem gente entrando, ele não pode sair. Como agora entra uma pessoa só por vez, e às vezes a pessoa não tem aquela consciência que tem alguém lá para voltar, entende? Ela fica o tempo todo e não tem condição dele sair dali. Então, eu gostaria que fizesse uma forma, por exemplo, um interfone, que ele pudesse comunicar lá em cima para que a pessoa, vamos supor, quarto, 8, leito, 100 e tarará, desça porque tem gente para subir. Entende? Esse é um dos pedidos que eu estou fazendo. E novamente intercedendo, que eu já pedi há 2 anos atrás, para colocar espelho, gente, no quarto do povo. Não tem um espelho para pentear o cabelo, para se olhar. Mesmo que a pessoa está doente, ela gosta de se olhar, pentear, pôr um grampo na cabeça, uma tiara. E um espelho não custa tão caro assim. Então, esse é o pedido que eu estou fazendo em nome do povo, porque geralmente a pessoa tem medo de vir pedir, não sei porquê, acho que tem medo de apanhar. Entende? Só pode ser isso. Então, eu estou pedindo encarecidamente, qualquer de vocês que façam isso, vocês estão fazendo pelo povo, que foi para isso que vocês entraram aqui. Quer dizer, vocês não conhecem o que o povo necessita. Vocês têm que ter alguém que faça vocês saberem o que na realidade estamos necessitando. E eu me faço porta-voz, quando alguém fala alguma coisa, eu me faço porta-voz sem um pingo de receio, que eu não estou roubando nada, eu estou apenas pedindo. Outra coisa,
Eu, como costumo criticar, eu costumo também dar elogios quando eu vejo que uma coisa está caminhando certo. Eu gostaria que a plateia tivesse cheia hoje, mesmo com o risco de apanhar depois de sair daqui, mas eu gostaria muito de parabenizar, eu não sei de quem é a ideia, se todos estão colaborando, porque eu acho que, vamos supor, um monte de capim aqui, outro aqui, e cada animal amarrado querendo comer de um lado, não dá. Tem que comer primeiro um monte, depois o outro, e é para o povo que vocês fazem as coisas. Entende? Eu estou achando linda a organização que está tendo agora na casa. Eu acho, por exemplo, que lugar dos vereadores é dos vereadores. Lugar do povo, do auditório, é do auditório. Entende? Primeiro dava uma impressão de uma zona, sabe? Aquele entra e sai, aquele tumulto, aquele converseiro, eu acho isso muito ruim. É a mesma coisa de um professor É a mesma coisa de um professor na sala de aula. Aqui tem vários professores. Nenhum professor gosta, por exemplo, se ele está dando uma matéria e o aluno está virado para trás conversando com outra pessoa. Educação é bom e a gente gosta, pelo menos eu gosto. Eu sou mal criada, eu não sou sem educação, recebi educação. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho pelo nas ventas, nem vou usar essa porcaria. Eu não gosto, por exemplo, de... está funcionando, mas eu não sei lidar com isso. Isso é presença. Aqui não tem quase ninguém, eu falo alto, só surdo mesmo. Tem alguém surdo no pedaço? Bem, perdão. Você lê a boca? Lê os lados? Então, é que a população em casa, Jandira, queria ouvir a senhora falar. É bom a senhora falar no microfone. Tá. Está ouvindo? Som. Tá ruim, tá falhando. Tá falhando. Tem hora... Bom, acho que agora melhorou, não é não? Então, eu estou dando os parabéns para aqueles que estão organizando ou ajudando o senhor presidente a organizar essa casa. Outra coisa que eu me refiro também, tomara que tenha bastante gente assistindo pela internet, as conversas paralelas. Eu não sei se os senhores prestam atenção, que às vezes eu mudo de lugar para sentar em outro lugar. Se alguém está ouvindo, a mensagem está indo para vocês. Não tem vontade de vir na Câmara? Fica dormindo em casa, não venha atrapalhar o serviço aqui. É a minha opinião. Quer dizer, muita conversa, mas é uma conversa que não deixa a gente ouvir o que os senhores falam. Entende? Muita coisa, na realidade, a gente não entende, porque é por número e tudo mais. Mas se é para mim não respeitar, eu não venho. Entende? Então, eu gostaria muito, muito mesmo, de que as pessoas que fazem dessa casa um bordel, que não venha mais. Não tem vontade de vir, não venha. Mas não atrapalhe o trabalho da casa e de quem quer ouvir, porque eu venho aqui para ouvir. Entende? Eu agradeço muito pela oportunidade. Quero perguntar outra coisa. Senhor presidente, quando que vai arrumar o elevador? Vou suspender 2 minutos. O elevador veio a placa consertada, chegou aqui, instalou, não funcionou. Aí foi para São Paulo novamente, hoje nós ligamos umas 4 vezes e parece que ainda não arrumaram ainda. Juliana, qual a resposta nós tivemos lá do cara do elevador? Não foi consertado ainda. Porque eu tenho 84 anos, ainda estou com vitalidade para chegar aqui em cima. Mas vamos supor que tenha uma pessoa que tenha deficiência física, que não consiga. E outra, quem trabalha aqui no 3º andar, está um inferno para subir e descer. São 40 degraus. A senhora tem razão. E hoje nós cobramos 4 vezes aquele senhor que dá assistência no elevador. Nós vamos ter que trocar o sistema do elevador. Ou troca o elevador, manda por outro. Nós vamos, parece que fica em R$15 mil. Nós vamos ter que trocar o elevador. Eu agradeço muito e peço perdão, viu, porque eu sou direta, quer dizer, mas tá certo, não mando recado. É para a senhora subir uma escada dessa,
A senhora a não. gente sabe que é uma esportista. O pior né? é o dia que eu quiser subir e não é puder, difícil. eu vou fazer vocês me carregarem até aqui em cima. Aí arruma o elevador. Vai ser um prazer nosso. Eu quero agradecer a oportunidade, viu? Nós Muito obrigada. agradecemos a senhora pelas palavras. Reaberto esse trabalho, peço para o secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, João Henrique, Rui, Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Dr. Chaves, Odair Perinoto, Roberto Campos, Heberson Menezes. Feita a verificação dos vereadores, havendo número legal, regimental, vamos prosseguir a tribuna livre. Próximo vereador inscrito? Próximo cidadão inscrito? Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais nenhum cidadão inscrito, encerro a tribuna livre, havendo número legal regimental. Solicito que proceda a leitura dos documentos constante no expediente dessa sessão. Ofício do expediente, documento executivo. Ofício 136 encaminha projeto de lei número 48, que autoriza o Executivo Municipal a abrir no Departamento de Finanças, setor de contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.000 mensais durante 9 meses, objetivando atender despesa de custeio, especificamente com o pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação a 10 profissionais do programa Mais Médicos do Governo Federal, para atendimento à lei número 3.510, de 25 de fevereiro de 2014. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Finanças. Ofício número 137 encaminha o projeto de lei número 49, que autoriza o Executivo Municipal a abrir no Departamento de Finanças, o setor de contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional especial no importância de R$3.000 mensais durante 11 meses, objetivando atender despesas de custeio, especificamente com pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação a profissional do programa Mais Médicos do Governo Federal para atendimento da Lei 3.510, de 25 de fevereiro de 2014. Em deliberação, aprovado. As comissões de Justiça e Finanças. Documento legislativo, projeto de lei do Legislativo. Projeto número 122, de autoria do vereador Raimundo Rui, dispõe sobre a realização de coleta de amostras das águas de reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde no município de São João da Boa Vista para análise da outras providências. Em deliberação, aprovado. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 123, de autoria do vereador Raimundo Rui, dispõe sobre o programa de contenção e preservação do meio ambiente no município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 124, de autoria do vereador Gerson Araújo, dispõe sobre os serviços públicos de atendimento à saúde da mulher e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 125, de autoria do vereador Gerson Araújo, dispõe sobre a colocação de placa com a biografia resumida do homenageado com nome em próprio municipal e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 126, de autoria do vereador Gerson Araújo, torna obrigatório que os estabelecimentos situados na cidade de São João da Boa Vista, que comercializam e revendem lâmpadas fluorescentes, coloquem à disposição dos consumidores recipientes para coleta quando descartadas ou inutilizadas. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 127, de autoria do vereador Zé Eduardo, dispõe sobre o reconhecimento das pessoas com doenças renais crônicas, como pessoas com deficiência orgânica, portadores de direitos para fins de atendimento prioritário nos serviços públicos e privados, assim como a obtenção de descontos com os eventos culturais, esportivos e de lazer no município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador João Henrique. Eu queria subscrever os projetos do Gerson Araújo, porque ele não está presente para poder entrar na casa. Sim, senhor presidente. Então, também peço
primeiro secretário que pronuncia os projetos subscritos pelo vereador Tite, João Henrique e Claudinei. Eu também gostaria. E o Daír Fernando Betti. Também, se o autor me permitisse, eu gostaria de subscrever o meu projeto número 127. Também do vereador Daír. 127. 127, né? Do Dr. Eduardo Oclilê, né, gente? Tudo bem? Já li. Então, o projeto de lei legislativo número 127, subscrito do vereador Odair Pirinotto. Só esperando a Juliana terminar aqui, a gente prossegue. Tudo bem? Pode ir? Projeto de lei número 128, de autoria do vereador José Eduardo Reis, institui no município de São João da Boa Vista o Dia Municipal do Enfrentamento da Fibromialgia, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio. Em deliberação, aprovado as comissões Justiça e Finanças. Eu peço para subscrever, se o autor permitir. Projeto de lei legislativo no 128, subscrito pelo vereador Heberson, Fernando Betti e Claudinei da Mata. Projeto de lei número 129, de autoria do vereador Zé Eduardo, estabelece critérios para a elaboração... Ficou em branco aqui. De banco de dados que contenha informações sobre todas as solicitações de exames requisitados pelos médicos da Rede Municipal de Saúde, bem como sobre encaminhamentos para especialidades e subespecialidades, solicitações de procedimentos cirúrgicos e outras hipóteses diagnósticas. Em deliberação, aprovadas as comissões Justiça, Finanças e Saúde. Projeto de lei do Legislativo número 130, de autoria do vereador Zé Eduardo Reis, dispõe sobre a criação de cemitério e crematório para animais de pequeno e médio porte no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovadas as comissões Justiça e Finanças. Peço para subscrever o projeto legislativo número 130, de 2014, subscrito pelo vereador Fernando Betti e Claudinei da Mata. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 7, de autoria da vereadora Helenice Imaculada Vidolin, dispõe sobre a revogação do decreto legislativo número 15, de 26 de junho de 2000, que dispõe sobre a cassação de título do cidadão benemérito, o senhor Roger aqui está Abdelmassif. Abdelmassif. É. Moções. Espera aí um pouquinho só. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Redações. Moções. É cassação. Moção número 23, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira, solicita o envio de moção de congratulações ao tiro de guerra pelo Dia do Exército Brasileiro. Em deliberação, aprovado, se peço para subscrever a moção número 23, se o autor permitir. Então, a moção número 23, subscrito do vereador Claudinei, Heberson, Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Claudinho, Odair Pirinotto, Roberto Campos e João Henrique. Vou pedir para subscrever. Em deliberação, aprovado, oficice. Moção número 24, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita o envio de moção de aplausos pela passagem do Dia da Engenharia. Em deliberação, aprovado, oficice. A moção número 24, subscrito vereador Fernando Betti, Claudinho, Tite, Odair Pirinotto, Heberson, Claudinei e João Henrique. Moção número 25, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita o envio de moção de aplausos pela passagem do Dia da Polícia Civil. Em deliberação, aprovado, oficie. Moção número 25, subscrito vereador Tite, Fernando Betti, Zé Eduardo, Claudinho, Odair Pirinotto, Heberson, João Henrique, Roberto Campos e Claudinei. Moção número 26, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita o envio de moção de congratulações pela passagem do Dia Mundial da Polícia Militar, comemorado no dia 21 de abril. Em deliberação, aprovado, se a moção número 26, subscrito vereador Tite,
Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Heberson, João Henrique, Roberto Campos, Claudinei. E Odair Perinoto e Claudinho. Moção número 27, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. Solicito o envio de moção de aplausos aos grupos de escoteiros de São João da Boa Vista em ocasião ao Dia Mundial do Escoteiro. Em deliberação, aprovado, oficis. A moção número 27, subscrito do vereador Tite, Fernando Betti, Zé Eduardo, Claudinho, Odair Perinoto, João Henrique, Heberson, Claudinei, Roberto Campos. Em deliberação, aprovado, oficis. Moção número 28, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita o envio de moção de congratulações pela passagem do Dia do Metalúrgico. Em deliberação, aprovado, oficis. A moção número 28, subscrito Tite, Fernando Betti, Zé Eduardo, Claudinho, Odair Perinoto, Roberto Campos, João Henrique, Heberson e Claudinei. Moção número 29, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita o envio de moção de congratulações à senhora Jandira Machado Oliveira pela participação no Jore. Em deliberação, aprovado, oficis. A moção número 29, subscrito Fernando Betti, Tite, Zé Eduardo, Rui, Roberto Campos, Odair Perinoto, Dr. Chaves, Claudinho, o Bira, João Henrique, Heberson e Claudinei, que já estava... Moção número 30, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita o envio de congratulações ao professor William Oliveira pelo curso de oratória no Unify. Em deliberação, aprovado, oficis. A moção número 30, subscrito vereador Tite, Fernando Betti, Claudinho, Zé Eduardo, Odair Perinoto, Chaves, Roberto Campos, João Henrique, Heberson e Claudinei. Requerimentos. Requerimento número 196, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrito pelo vereador João Henrique. Encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre a publicidade e transparência na execução dos recursos públicos da saúde no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficis. Requerimento número 197, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrito pelo vereador João Henrique. Encaminha o anteprojeto de lei que estabelece diretrizes para o incentivo ao uso de táxi, quando da formulação e realização da política municipal de transporte de passageiros e da outras providências. Em deliberação, aprovado, oficis. Requerimento número 198, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrito pelo vereador João Henrique. Solicita informação ao Executivo sobre a possibilidade da criação de um serviço público e gratuito de assistência psicológica às famílias enlutadas em nosso município. Em deliberação, aprovado, oficis. Requerimento número 199, de autoria do vereador Raimundo Rui. Solicita a retirada do projeto de lei do Legislativo número 118, de sua autoria. Em deliberação, aprovado, a retirada pelo autor. Requerimento número 200, de autoria do vereador Raimundo Rui. Encaminha o anteprojeto de lei dispondo sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficis. Requerimento número 201, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Solicita um incentivo ao senhor prefeito municipal Vanderlei Borges Carvalho, que solicite ao excelentíssimo senhor professor Francisco de Assis Carvalho Artem, reitor da Unify, para que envie a esta Casa de Lei diversas informações sobre o curso de medicina. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador João Henrique. Junto, se o autor permitir. Então, o requerimento 201, subscrito vereador João Henrique. Em deliberação, aprovado, oficis. Requerimento número 202, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita a Santa Casa de Misericórdia, dona Carolina Malheiros, informações sobre a Faculdade de Medicina.
Em deliberação. Aprovado, ofício. Requerimento número 203, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Solicita informação à Santa Casa Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, sobre os estágios de enfermagem e fisioterapia. Em deliberação. Aprovado, ofício. Indicações. Indicação número 208, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita o recapeamento de todas as ruas do bairro Vila Valentim. Ao senhor prefeito municipal para os devidos Senhor fins. presidente, peço para subscrever, se o autor permitir. Eu também Eu peço, também, se ele não permitir. Indicação 208, subscrito vereador Hebers, João Henrique Claudinei, Fernando Betti, Odair Pirinotto. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 209, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita repintura de sinalização de solo na rua Carolina Malheiros, principalmente em frente à Santa Casa Misericórdia, Dona Carolina Malheiros. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 210, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita o recapeamento de todas as ruas do Jardim Riviera. Ao prefeito municipal para os devidos fins. A indicação 210, subscrito vereador Fernando Betti, Odair Pirinotto, Heberson, Roberto Campos e João Henrique. Indicação 211, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a colocação de grade no bueiro localizado na rua Romeu Inhola, em frente ao número 184. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 212, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrita pelo vereador João Henrique, solicita reforma na quadra poliesportiva localizada na rua Oscar Johnson. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever. A indicação 112, subscrito vereador Fernando Betti, Odair Pirinotto, Rui e Claudinei Damalho. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 213, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrito pelo vereador João Henrique, solicita reforma na quadra poliesportiva localizada na rua Welson Gonçalves Barbosa. Ao prefeito municipal para os devidos fins. A indicação número 213, subscrito vereador Rui e vereador Fernando Betti. Vereador Odair. Indicação número 214, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrita pelo vereador João Henrique. Solicita a pintura das faixas sinalizadoras das ruas do Jardim Lucas Teixeira. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofício do expediente. Ofício número 83, da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, agradece a receptividade, o empenho e a dedicação pelo curso Como Falar em Público. À disposição dos vereadores. Ofício número 84, da Sabesp, encaminha a resposta ao requerimento número 128, 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 85, da Sabesp, encaminha a resposta ao requerimento 291 e 402, de 2013, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Ofício número 86, 2014, da ACE, Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. Convite para participar do coquetel de inauguração da subsede da Associação Comercial, que será realizado no dia 24 de abril, na rua Henrique Cabral de Vasconcelos, 2109 DER. À disposição dos vereadores. Ofício número 87, do IBGE, encaminha a resposta ao ofício número 73, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício número 88, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de São João da Boa Vista. Encaminha a resposta ao requerimento número 147, 148 e 149, de autoria do vereador João Henrique. À disposição dos vereadores. Ofício número 89, da Sabesp, comunica que estiveram no imóvel localizado na rua Henrique Martarello e efetuaram a religação de água. À disposição dos vereadores. Ofício número 90, do Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Ofício número 91, do vereador José Eduardo dos Reis, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, encaminha ao plenário deste Poder Legislativo o relatório final emitido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída com a finalidade de apurar denúncias sobre possíveis irregularidades na prestação de serviços da saúde pública no município de São João da Boa Vista, para conhecimento e para que fique constado na ata da sessão ordinária do dia 22 de abril de 2014. À disposição dos vereadores.
Esgotados os documentos constantes do expediente da sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão da parte destinada ao uso da palavra do pequeno expediente. Senhor presidente, não há inscritos no pequeno expediente. Esgotados os documentos constantes do expediente dessa sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra do grande expediente. Senhor presidente, o primeiro inscrito no grande expediente é o vereador Fernando Betti. Fernando Betti. Não sei então, hein? Tá falando aqui já? Boa noite a todos. Boa noite aos meus pares. Cumprimento a todos na presença do presidente da casa. Venho tomar essa tribuna mais uma vez, indignado com a situação que vem acontecendo na Fazenda Aliança. Existe uma mineradora em São João que está explorando brita naquela região, com autorização da CETESB e com aprovação de uma minoria do CONDEMA. Porém, fico indignado com o que está acontecendo, com o que foi aprovado no governo anterior, em 2012. Eu venho aqui pedir aos meus amigos dessa casa que podemos fazer um manifesto contra essa exploração e esse desmatamento que está sendo causado naquela região. Uma vez que é uma região que está classificada no plano diretor como uma área de preservação turística, né, onde está escrito dentro do plano diretor. Então, a gente fica numa situação desconfortável de ver a nossa cidade ser destruída por uma mineradora tal. Eu venho aqui pedir à diretora desta casa que, se puder, elaborar um documento, um manifesto contra aquela empresa que está fazendo a exploração naquele local, e pedir aos meus amigos que assinem junto com a minha pessoa, para nós encaminharmos ao Ministério Público e ao juiz Misael, que hoje recebeu já um processo, né, um pedido de paralisação desta empresa, uma vez que, vendo com o jurídico da casa, nós, como vereadores, não temos o poder de paralisar essa empresa lá naquele local. Então, tomei essa atitude de pedir o manifesto junto com vocês. Se alguém puder se manifestar junto, eu fico agradecido, porque nós não podemos deixar uma mineradora dessa fazer o que está fazendo na nossa cidade. Eles estão fazendo a mineração, explorando daquelas pedras sem estudo de impacto ambiental, pois eu olhei o processo foi tramitado de forma regular, porém com algumas falhas que eu encontrei dentro desse processo para aprovação das licenças que lá estão. Então, eu gostaria de pedir aos meus amigos que, se puderem se juntar a mim nesse manifesto e pedir que essa empresa paralise as explorações lá naquele local. Eu agradeço a todos, certo de poder contar com vocês, e se alguém quiser comentar sobre o assunto, eu estou aqui à disposição. Vereador Rui. Boa noite, Fernando. Boa noite. Eu estive lá no local na quarta-feira, na quinta-feira de manhã. Eles já derrubaram todas as árvores, eles já estão limpando a pedra lá em cima. O impacto lá está pavoroso. Lá da estrada existe também um impacto visual que é medonho.
E você pode contar com o meu apoio, que eu puder fazer junto. E já existe, sim, uma ação do Ministério Público, eu acho que penso que já era para ter sido julgada, né? Mas vamos esperar o Dr. Misael, que eu acho que é o juiz que está, e tentar segurar lá, porque eles vão acabar com o resto que tem lá. Vereador João Henrique. Eu queria até um esclarecimento, você que já foi atrás. Você falou que eles têm autorização da CETESB. Sim. Tá? Que eles conseguiram isso em 2012. Sim. Qual mais autorizações que eles teriam que ter? É da prefeitura? Já que você falou também que no plano diretor é considerado uma área de preservação turística. Sim. Se isso tem alguma autorização municipal, se a gente não pode derrubar, eu queria saber se você já deu alguma olhada nisso daí. Então, até tem uma falha na própria autorização da prefeitura, porque no artigo 72 do plano diretor diz que isso teria que ser passado por 4 conselhos. E, na verdade, passaram só na mão do Condema. E vejo que o Condema, hoje, é meio dúbia a autorização deles no quesito lá de que eles autorizam ou não autorizam. Então, existem algumas questões lá que ficaram de formas dúbias, de duplo entendimento. Então, por isso que está cabendo essa ação dentro do Ministério Público e eu estou solicitando aqui o apoio de vocês. Pode contar com o meu apoio, Fernando. Eu queria só depois, se a gente pudesse junto levantar essas questões para ver o que mais que a gente pode apoiar isso aí. Obrigado. Eu agradeço também ao vereador Rui, que está colocando a situação. Pode falar. Vereador Rui. João, complementando até a tua pergunta, a autorização da CETESB ela foi dada pela lavra de 8 hectares. Então, tendo esses 8 hectares, ela não tem que fazer, a empresa não tem que fazer um impacto ambiental ali. Porque ela pede de 8, depois ela pode pedir mais 8, assim vai devastando toda a fazenda. João, não pode. Senhor presidente, eu poderia solicitar a suspensão dos trabalhos? Suspendo os trabalhos regimentalmente por 10 Eu gostaria minutos. que continuasse gravando a... Ô Rui, mas por constar dentro do município, não teria alguma autorização municipal sobre isso? Para eles chegarem à CETESB, não passou por alguma autorização no município? João, boa noite. Eu fiz um levantamento também na parte da prefeitura e para obter essa certidão de uso do solo, o prefeito na ocasião encaminhou ao Condema para que fizesse esse estudo e possivelmente ou não uma autorização. E o Condema na ocasião, por 6 votos a 2, aprovou a emissão da certidão de uso do solo e na ocasião eles tinham ali uma licença federal do Departamento Nacional de Proteção Mineral e já uma licença prévia emitida pela CETESB. Essa licença prévia, que eu também pude observar, eles já podem preparar o solo. Aí, na realidade, são 3 licenças que a CETESB tem que emitir. É uma prévia, é uma licença para instalação e uma licença para operação. Aí eles já estariam trabalhando, desde que seguisse as normas de proteção do meio ambiente, que seguisse a regra. Então, houve essa determinação para ele, na própria licença, na própria certidão de uso do solo, que o Condema, no caso, concordou com a emissão da certidão de uso do solo, desde que fosse cumpridas as exigências legais de meio ambiente e outros departamentos competentes. Só que a questão eles pediram para a exploração de 8 hectares, como bem disse o vereador Rui. Só que eles vão explorar 48 hectares e meio. Então, isso, de 8 em 8, eles não fazem o laudo de impacto ambiental. Então, isso é uma devastação no nosso meio ambiente. Outra coisa que eu queria dizer, o Condema, ele é composto por 20 membros, se não me engano, 22 membros. E, na verdade, tinha 8. Então, a lei de conselhos, né, ela diz que precisa ter o quórum de metade mais 1. Então, quer dizer, ele foi aprovado dentro do Condema de forma irregular.
Então, esse é outro ponto que a gente tem que... Fernando, pode contar com o meu apoio, que puder, se você for em algum lugar, eu estou junto, tá? Porque, e a gente poderia até entrar com isso daí, apoiando o Rui também, que é do PV, para o quê? Que se a gente não conseguir que se pare, mas que pare nos 8, que já que não foi feito o impacto ambiental, porque eu acho que até não vai ter viabilidade financeira se eles puderem só 8. E não fizer tudo nos 48. Então, aí eu acho que não há viabilidade financeira. Então, se a gente conseguir isso daí com o Dr. Misael, acho que a gente consegue até parar a viabilidade financeira do projeto, depois eles quererem mais 8, mais 8, mais 8. Podem contar comigo, viu? Eu agradeço, João Henrique. O Fernando Bete, o senhor sabe quem faz parte desse Condema? Eu não conheço todos os membros do Condema. Eu sei que nós temos uma representante, né, no Condema. Então, mas a nossa representante é a Renata Versa. Então, é uma pessoa que é até atuante dentro do Condema, porém, ela foi indicada esse ano, né, e quem aprovou essa autorização foi o Condema de 2012. Né? Inclusive, era o diretor anterior a esse que está hoje no cargo. Então, a gente até seria interessante, senhor presidente, convocar ou convidar a empresa e o jurídico da prefeitura, da época, a empresa e o diretor da época, porque o diretor de hoje não adianta. Quem era o representante da Câmara e também do Poder Isso Executivo? Eu não levantei, eu acho que o vereador deve saber. O representante da Câmara era a Juliana, e a Iraci. 2012 era. Não, mas é o que está marcado no estatuto deles lá. Administração? Da administração não me recordo. Não recordo. Ana Laura, se eu não me engano. Agora, seria interessante, senhor presidente. Fernando, uma parte. Sim. Na reunião do Condema, apesar de ter 8 votos, tinha 13 participando dessa reunião, com direito a voto 8. Então, eu não sei como é que é o regimento interno deles. Não sei se... Não, seria 8... Seria 8 com direito a voto. De 22, né? 22 seria 50% mais 1, né? Que no caso teria que estar lá com condições de voto. Se não esteve os 50% mais 1 com condições de voto, então foi aprovado de forma irregular. Porém, o artigo 72 do plano diretor diz que tem que ser passado esse tipo de projeto em 4 conselhos. Se tem que passar em 4 conselhos, inclusive o CONDEFIC, né, não foi passado, então também não tem essa autorização para que o executivo da época autorizasse essa mineradora. Então, assim, foi autorizado, o trâmite foi feito, né, em todos os seus, menos nesses outros 3 conselhos que não foi passado, e o quórum do Condema não estava de acordo com o que manda na lei de conselhos. Mais algum vereador? Vereador Claudinho. Você sabe se na ocasião teve algum deixaram de votar ou não? Rui. Os 2 votaram contra e 6 a favor. Ele está falando isso porque a votação foi 6-2. E você falou que estiveram 13 presentes. Eram então 13... 5 se abstiveram do voto? Não. Com direito a voto, são 8 pessoas. Então, só existiam 8. Então não dá os 51% isso. Não, mas é para deixar claro, para a gente deixar bem explicado o que aconteceu naquele dia lá, né? E, Fernando, só para complementar, você pode contar com o meu apoio. Eu agradeço, viu, vereador Chaves. Ô, Fernando, você também pode contar com o meu apoio, porque eu acho que quando se trata de meio ambiente, nós temos que ter muito cuidado. Sim. Hoje eu estava conversando, eu vou fugir um pouco aqui, só para chegar onde eu penso. Estava conversando com um senhor dentro de um banco aí, ele planta batata. Aí ele disse que deixou de chover 3 meses, né? Que tudo consequência, tem uma consequência de devastação, essa coisa toda aí. Pelo menos os especialistas dizem isso. Sim. Ele diz que se não chover nos próximos 2 meses, pelo menos uns 50% do previsto para abril e maio, o quilo de batata vai custar R$20 em dezembro. Ele acha, não tem batata, não tem água, não vai ter como aguar a batata.
Tudo consequência do meio ambiente. Tudo consequência do meio ambiente. Então, tudo que ser meio ambiente, nós temos que ter cuidado na autorização. Eu penso que o caminho é a CETESB. Porque se estiver irregular, a CETESB concedeu uma licença preliminar, automaticamente, se estiver irregular, não vai conceder as licenças para o funcionamento da pedreira. Sim. Então, eu acho que teria que você está no caminho certo, todos estão no caminho, nesse caminho do Ministério Público, para que apurasse, que se for tiver alguma coisa irregular, para que a CETESB, com certeza, baseou-se em laudos, nesses laudos iniciais, para dar a licença preliminar. Então, temos que provar que está errado, para que as outras licenças não saiam, e, consequência disso, esse projeto não vai avante. Sim. O exemplo da batata realmente é diferente, mas aconteceu isso comigo hoje. Eu agradeço o apoio, Tite, e digo o seguinte, você levantou um dado muito importante, que hoje nós estamos sofrendo com a questão da água. Água para a capital já nem vai existir daqui a um tempinho. Né? Um tempinho próximo aí já não vai existir mais. Para nós aqui, a questão da água também já está ficando escassa. Se você quiser ver, você vai ali no Jaguari, que você vê as pedras do fundo do rio. Né? Então, é uma situação preocupante. Eu até parabenizo a tua fala e muito obrigado pelo seu apoio. Fernando, eu só queria deixar claro que essa ilustração foi apenas para retratar o que aconteceu na época, né? Sim. Dos documentos que eles tinham, mas também estou à disposição, né? O que você precisar, para a gente apurar, principalmente quando se compromete numa área e ela é muito maior, pelo menos para saber o que está acontecendo realmente. Eu agradeço, Cláudio. Eu gostaria de falar. Participando do governo passado, né, e como essa aprovação foi concedida no governo passado, na administração do Nelson, em que eu fiz parte, sem sombra de dúvidas, ele pediu todos os estudos para que pudesse ou não ser viável a autorização ou não do uso e da exploração dessa pedreira. Quero até crer, e vou até pedir proteção, para que tenha alguma coisa errada. Porque se tiver alguma coisa errada no procedimento, se o plano diretor, na área em que está sendo explorada, ele não concede, o que eu não acredito, porque isso eu já verifiquei, aonde está sendo e onde foi dada o uso de solo para a empresa, não contempla dentro do plano diretor. E isso já foi explicado até para a mídia, tem os estudos aí. Mas a gente, nessa altura, tem que pedir que estivesse até errado mesmo. Né? Então, a questão do plano diretor e a autorização do município, eu acredito que não tenha erro. Foi concedido por um direito que essa empresa tem de explorar o subsolo do Brasil, que não é de São João. O subsolo, o direito de se operar e explorar, está no mundo inteiro. Mesmo porque a gente também, e o planeta necessita da brita. Né? O que a gente tem que estar nesse momento, todos aqui nós usamos a brita, né? Em alguma coisa, em algum benefício nosso. A gente tem que estar atento nesse momento, se o Ministério Público já foi envolvido, a gente fica muito tranquilo, porque ele vai fazer todos os esforços e a sua obrigação de procurar os erros. Agora, ele também vai ser muito coerente, porque se as coisas estiverem certas, ele não vai trazer um ônus para o município. Com certeza. Porque se o proprietário fez dentro da legalidade, o município não tem o que fazer. Talvez tenha o que fazer agora, impedir que se aumente, por um movimento popular, que se devaste a fazenda toda, que eu não sei, não tenho conhecimento, se ela pediu essa autorização para a fazenda inteira, se foi para 8 alqueires, e como é que a CETESB dá essa autorização, porque é um assunto muito técnico, que até a própria CETESB tem dificuldade na hora em que ela emite seus dados, pelas questões de laudo técnico. Eu me coloco à disposição, sim, se a gente puder reverter e tiver algum, podem contar comigo. Mas penso eu que tudo foi feito, tenho certeza, dentro da legalidade.
E que agora o manifesto popular pode sim fazer um esforço para que não aumente e não se devaste a fazenda toda, diante do que o Ministério Público também avaliar. Então eu venho aqui pedir o apoio da vereadora, então, no caso, que nós somos representantes da população, e como manifesto nosso, nós estamos representando toda a classe da população de São João, e claro que a vereadora teve uma votação de uma parte dessa população, mas hoje representa uma classe, uma parte disso, e não só essa parte, mas uma representante do povo. Eu gostaria de contar com a sua assinatura no manifesto, para a gente... Antes que você pedisse, eu me pronunciei que eu estou à disposição. E da eleição e a quem eu represento, pode ficar tranquilo, seu Fernando. Não. Eu tenho feito da melhor forma possível, dentro daquilo que é direito das pessoas, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu não estou para administrar e nem para legislar em favor nem de uma classe e nem da outra. E os que votaram em mim sabem muito bem disso, porque nem campanha eu tive. Tá? Quem votou em mim sabe minha conduta política. Então, de condutas políticas, eu não gostaria de discutir com você. Agora, eu quero apenas dizer, eu quero apenas te dizer que eu, antes que você pedisse, eu dei o meu apoio à causa. É isso só. Acho que a gente deve avaliar as questões técnicas. Políticas, larguem para os seus eleitorados, para o seu, para o meu, de quem quer que queira. Eu disse que a senhora representa. A nova vereadora representa. Eu sei disso. Então, e quem é que não sabe aqui? Então, ótimo. Muito obrigado pela lembrança, mas você não precisa, porque 28 horas por dia eu sei a quem eu represento. Presidente, com licença. Sem Fernando, por gentileza. Eu gostaria de... Fernando, por gentileza. Sim. Vamos voltar ao assunto. Vamos lá. Então, vamos lá. A vereadora Helenice tocou no assunto certidão do uso do solo. Sim. Foi concedido por quem, você sabe? Foi concedido pelo prefeito da época, né? Pelo Departamento do Meio Ambiente. Pelo Departamento do Meio Ambiente. Certo. Assinado pelo prefeito. Você tocou num assunto importante. Sem a autorização, Chaves, da prefeitura, eles não conseguiriam dar a CETESB. Deixa eu só complementar. Você tocou num assunto importante, e o Rui também, e depois o Claudinho complementou, com relação ao quórum do Condema. Sim. Se o quórum está errado, sim, então o documento está errado. Ele Correto. Não tem valor. Correto. Correto, Rui? E um fato interessante é que essa mesma certidão de uso do solo foi concedida à Fazenda Cachoeiro. Não sei se você sabia disso. Eu lembro muito bem, estava aqui no plenário como munícipe. Não, calma, depois você fala, um pouquinho. Sim. E foi revertido por erro. Foi. Então, se já teve um caso que foi revertido por erro, se há um erro na Fazenda Aliança, por que também não revertê-lo? Uma parte daquela pedra... Certo, Rui. Daquela pedra onde eles vão estourar ali e fazer uma cratera, pega uma parte de uma várzea, que é beirando umas nascentes que tem ali, próximo à fábrica de barbante, pelo fundo, e naquela região vai contaminar o córrego, a nascente, os mananciais, e vai contaminar o nosso rio Jaguari. Né? E tem mais um dado importante, o vereador Chaves. Tem mais um dado importante que a população precisa saber, é que uma mineração para o lado de Águas da Prata, por exemplo, hoje, com estudos do INPE, Instituto de Pesquisas, inclusive em 2010 solicitei um estudo dos ventos de São João, por um outro fator que eu necessitei, pessoal, esses ventos que vêm para São João, eles vêm da Prata para São João. Então, eles sopram da serra para a cidade. Qualquer movimento que cause poeira naquela região vai soprar para toda a cidade. Então, quer dizer, a mineração sendo estourada lá por bombas e a poeira que sobe na casa da população dentro da cidade. Por isso, você pode prestar muito bem atenção que as próprias plantações de cana e as outras... o nosso distrito industrial é posicionado naquele lugar devido a questões do percurso do vento. Então, ela não só vai trazer um dano ambiental no local, como ela vai trazer problemas de saúde para a população que está aqui na zona urbana.
Então isso é uma situação, se for analisar a longo prazo, é uma situação calamitosa. Vereador Fernando Betti, queria parabenizar pela iniciativa. Pera, deixa o senhor... Antes de você suspender, deixa eu... Não vou falar, só depois do... Tá, então antes de... Não vou terminar. Ah. E do Rui também, quero apoiar. Vou fazer um ofício, elaborar um ofício aqui para nós encaminhar ao Ministério Público dos dados que o senhor nos informou aqui, que pode estar correndo errado, já para ajudar o Ministério Público também. Tá? Então, queria parabenizar o senhor e o vereador Rui pela iniciativa e acho que vai ter apoio de todos os vereadores dessa casa. Vereador Dr. José Eduardo. Boa noite. Beth, eu queria dizer para você e para o Rui, eu estou junto com vocês aí, desde que as coisas aí que a gente vai dar uma olhada tiver errado, tá? Isso que puxando o assunto um pouco aí do Tite, eu tive com alguns agricultores que têm terras entre Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras. Realmente, lá está tendo uma lei que quem tem 3 pivôs para irrigar a terra, o florestal não está deixando usar. Tem que usar só um, justamente por causa de água, e é isso aí mesmo que você falou. E desde que o homem está na terra, existe um equilíbrio entre natureza e ser humano. Se você quebra essa cadeia, lógico que o que vai ser afetado, além do meio ambiente, vai ser o próprio homem, né? O próprio ser humano. Justamente. E hoje, nessa política de sustentabilidade que a gente vem ouvindo falar, Marina, Eduardo Campos, a gente vê que existem pessoas que fazem a política totalmente contra o sentido que tem que ser feito, que essa política é uma harmonia entre natureza e o ser humano. E você quebrando essa harmonia é o que você falou mesmo. O homem vai sofrer através de mudança do climática, que a gente já vê isso acontecendo no mundo, terremotos, isso tudo já é uma alteração entre essa harmonia, né? Quebrou essa harmonia. Então eu estou junto nessa causa aí e vamos estudar para ver o que vai acontecer. Eu agradeço, vereador Zé Eduardo. E, senhor presidente, fora o documento desse manifesto, já enquadrando essas questões que eu aqui disse, que são irregulares, juntamente com a confirmação do vereador Rui e os demais, eu gostaria de pedir que o senhor presidente, ou se o senhor não quiser fazer o documento, mas que eu possa pedir à diretora da casa que encaminhe o convite para essa empresa, o jurídico do executivo da época e o diretor da época que venha nos prestar esclarecimentos aqui. Isso, diretor do meio ambiente da época que venha nos prestar esclarecimento o como e o porquê eles aprovaram isso e de que forma eles aprovaram isso. E mais, nós precisávamos também do representante do Condema. Vamos explicar isso, né? Que estava presente na reunião, o que estava presidindo a reunião, que viesse aqui também. Será convidado e nós vamos elaborar um ofício no nome da casa para mandar para o Ministério Público para ajudar a nossa apuração dos dados que o senhor nos informou para nós aí. O senhor e o vereador Rui, a gente tem só que agradecer vocês pelo esse desempenho que vocês levantaram. Sim. Senhor presidente. Vereador Roberto Campos. Rapidinho. Acho que não tem, Fernando. Acho que, pelo menos que eu escutei aqui, não tem nenhum vereador aí que vai se opor. Eu acho que todo mundo é favorável. Mas o mais importante eu não escutei. Eu acho que seria interessante. Nós ouvimos o executivo, né, com relação a esse assunto. Olha, eu tomei a liberdade de conversar com o prefeito atual, senhor Vanderlei. Fui sábado na casa dele porque eu queria ver o processo no sábado, pois fui procurado por um pessoal na sexta-feira, feriado, e dentro dessa reunião na sexta-feira, eu fui no sábado procurar o prefeito para tirar essa situação a limpo, porque eu escutei uma parte da população, mas queria saber o que acontecia realmente dentro do processo para a liberação dessa empresa. Porém, o prefeito teve a disponibilidade de vir comigo,
Nós vimos o processo, você entendeu? Esse processo, os dados que eu levantei aqui, que eu expus aqui, e o prefeito, particularmente, é contra a mineração. Ele me disse isso, que ele é contra a mineração. Porém, ele não pode cassar a licença que foi dada na legislação anterior. Por quê? Porque se ele cassar essa licença, ele é passivo de indenização a essa empresa. Porém, ele apoia o movimento nosso em questão de paralisar essa mineradora. Porém, ele não pode cassar essa licença, pois ela foi dada dentro dos trâmites daquele processo, que tramitou em 2012, senão ele gera um ônus dentro dos cofres públicos. Por quê? Porque essa empresa vai vir com um pedido de indenização, projeção de lucro e as demais coisas. Então, isso a gente estaria, se exigir isso do prefeito, nós estaríamos fazendo uma demagogia política hoje, e nós estaríamos colocando o nosso município em saias justas. Vereador, boa noite. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Tá baixo, tá? Não? Estava explicando, você e o Rui levantaram alguma coisa que estaria irregular com relação ao Condema. Sim. Correto? Então tá. Tecnicamente é o seguinte: se o executivo verificar que existiu alguma irregularidade no ato administrativo, sim, ele pode declarar, mesmo o prefeito atual, o ato administrativo anterior nulo, tá certo? Cassar sim e não dar direito à indenização, tá? Então é muito importante vocês conseguirem levantar todos esses dados, porque se houver sim, então, uma irregularidade, uma nulidade administrativa, tá? Tecnicamente, então sim o prefeito vai poder anular e cassar, tá certo? Certo. Okay? Tirando uma informação com os ativistas que estavam se movimentando nesse período que a empresa começou a exploração, eles entraram no Ministério Público com um pedido de suspensão dos serviços, né, que está sendo executado lá. Então, dessa forma, eu conversando com o prefeito falou, se o judiciário me der embasamento para que eu faça, para mim eu me sinto numa forma confortável de fazê-la. Porém, eu não tenho essa situação confortável que posso gerar um risco ao município. Então, eu prefiro não gerar o risco a esperar a decisão judicial para que eu tome a decisão. Então, ele deixou dessa forma. Presidente, com licença. Pois não, vereador, doutor Chaves. Fernando. Sim. Você sabe qual que é o valor do aluguel da fazenda? Olha, essas questões de valores... R$400 por mês. Então a indenização não vai ser muito alta, não. R$400 por mês. R$400, para não ficar dúvida. Nessa questão, vereador Chaves, já existe uma questão de investimento no local, você entendeu? Da empresa. Eu não estou aqui defendendo a empresa, nem quero defendê-la, porque para mim eu sou totalmente contra ao que está acontecendo lá. Mas isso que está acontecendo lá, existe uma projeção de lucro, existe uma série de fatores que essa empresa possa vir a exigir do município. E isso, se esse prefeito atual tomar essa decisão de cassação, ele estaria colocando em risco a questão financeira do município para as próximas situações. Não, sim, mas como o Lupe explicou, se houver um erro passível de nulidade, sim, por que não tomar? Então, o pedido do Roberto eu acho que tem valor, sim. Por que não o prefeito vir até aqui e fazer um esclarecimento para a gente? Podemos convidar o prefeito na próxima sessão. Convide o prefeito. Também. Senhor presidente. O vereador Heverson. Fernando, eu já me manifestei publicamente na internet, colocando à disposição, dentro da legalidade, eu quero ter uma posição de coerência em tudo, enquanto eu não ver todos os documentos e ter uma análise, eu me manifestaria posteriormente. Porém, de maneira alguma,
estaria contra o manifesto. Sim. Pelo contrário, estaria aqui apoiando e estou dando minha palavra aqui em público que estou à disposição também dentro do regime legal, né? Como a Helenice falou, nem de um lado e nem de um outro, né? Então, isso também é com muita coerência e vamos aí juntos verificar o que está de errado. Dentro daquilo que estiver errado, vamos sim cobrar que seja corrigido e da maneira que melhor for para a cidade de São João da Boa Vista, né? E informo também que no Ministério Público acredito que entrou com um mandado de segurança, alguma coisa referente a esse sentido, ou não. Eu não sei se houve. Entraram hoje. Então, provavelmente, deve sair a qualquer momento uma posição do Poder Judiciário referente a esse assunto. Então, vamos acompanhando e, ao mesmo tempo, fazer com o presidente a sugestão da Casa e dos vereadores aqui, viu, Rui? Você sabe da minha posição, a gente já conversou sobre isso há algum tempo, né? E então eu fico aí à disposição também de vossas excelências. Eu gostaria de parabenizar